Glória a Deus. Fala na igreja, capaz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Muita alegria, né? Estamos aqui hoje adorando ao Senhor. Abre a vossa Bíblia no livro de Lucas, seu capítulo 7. Glória a Deus, aleluia. Tá falando para vez, a hora já se foi, né? Meu Deus, que vou passar rápido. Aleluia. Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glória. O Senhor, aleluia, vem ser conosco. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenha para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados lhe são perdoados. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificando e exaltando. Glória a Deus. Aleluia. O nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por esta semana, aleluia. Glória a Deus, te falou com o Senhor, aleluia, a respeito dessa oportunidade. O Senhor falou no meu coração sobre essa palavra, a respeito de uma adoração fiel, sincera e verdadeira perante o Senhor, né? Essa adoração a qual nós devemos ter, né? Que é a sinceridade do nosso coração diante do Senhor. E a palavra ela começa dizendo, aleluia, que um certo fariseu, ele convida Jesus para entrar, aleluia, ali em sua casa. E quando Jesus entra, aleluia, nós sabemos que Jesus ele não anda só. Sempre quando Jesus anda, aleluia, uma multidão o acompanha, ou se não tem uma multidão, pelo menos tem os 12. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, aquela mulher ouviu falar, aleluia, que Jesus estava na casa desse fariseu, aleluia. E a palavra vai dizer que ela entra, aleluia, na casa desse homem, sem ser convidada, aleluia, glória a Deus. E quando ela vê Jesus, ela se lança, aleluia, aos seus pés. E ali ela começa, aleluia, glória a Deus, a chorar perante o Senhor. Ela começa a se entregar perante o Senhor. Ela começa a se derramar, aleluia, glória a Deus, perante o Senhor. E a palavra vai dizer que ela traz consigo algo, um vaso de alabastro com unguento, aleluia, ou seja, com um perfume, aleluia, com algo de valor. Aleluia, glória a Deus. Aquele fariseu, aleluia, convidou Jesus para entrar em sua casa. Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra vai dizer que nada ele ofereceu, aleluia, ao nosso Senhor Jesus. Mas a palavra vai dizer que aquela mulher, na sua simplicidade, considerada, aleluia, pelo aquele fariseu como pecadora,
aleluia, ela entrega o seu melhor, aleluia, glória a Deus, diante de Jesus. E a palavra fala que ela não cessa, aleluia, de chorar. Ela não cessa de clamar ali diante dos pés de Jesus, aleluia. Eu penso comigo, aleluia, porque a palavra vai dizer que o Senhor esquadrinha, aleluia, o nosso coração e a intenção, aleluia, do nosso pensamento. Eu pensaria aquela mulher, aleluia, se arrependendo dos seus pecados e Jesus ouvindo os seus pensamentos. Eu penso ali, aleluia, glória a Deus, aquela mulher se derramando, dizendo, declarando tudo, aleluia, a sua angústia, aleluia, as suas dores perante o Senhor, aleluia, e ele ali olhando para ela e vendo sinceridade, e vendo verdade, aleluia, diante, aleluia, dele. Aleluia. Eu vejo Jesus olhando para aquele fariseu e não vendo nada. Aleluia. Nada para entregar, aleluia, glória a Deus. Eu vejo, aleluia, glória a Deus, que o Senhor, aleluia, verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, Ele sonda, aleluia, o meu e o teu coração, aleluia, glória a Deus, porque, aleluia, Ele vai dizer uma parábola, aleluia, para aquele fariseu, aleluia, Ele vai dizer que tinha 2 devedores ali, aleluia, glória a Deus, um devia 500, eu devia 50, aleluia, e ali ele pergunta, aleluia, para o fariseu, ali, ele perdoa, né, a dívida, e pergunta para o fariseu, qual deles o amarás mais? E ele se achando mestre, ou seja, se comparando com Jesus como mestre, né? Quando ele convida Jesus para dentro da sua casa, ele fala, convidei o mestre, porque eu sou mestre também, então ele acha que está equiparado ali a Jesus, aleluia, glória a Deus, mas o Senhor, aleluia, que é fiel e não se engana, ele vai dizer, julgaste bem, aleluia, glória a Deus, mas o que ele não sabia, aleluia, glória a Deus, é que o Senhor já tinha ouvido a intenção do coração dele, que disse, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, aleluia, mas o Senhor vai dizer a ele, olha Simão, eu entrei em tua casa, aleluia, e não me deste água para os pés, aleluia, mas essa regou meus pés com lágrimas e não enxugou com os seus cabelos, oh, aleluia, glória a Deus. Quantas das vezes, aleluia, glória a Deus, nós temos que nos analisar, irmãos, para ver, aleluia, se nós não estamos como um fariseu, ou se estamos como essa mulher, aleluia, com o nosso coração verdadeiramente entregue ao Senhor, como aquela mulher, derramando diante de Deus toda a nossa verdade, aleluia, tudo aquilo que nós necessitamos, aleluia, glória a Deus, ou se por algum motivo endurecemos o nosso coração e estamos como fariseus, aleluia, glória a Deus, olhando, aleluia, de cima, aleluia, glória a Deus, e dizendo, aleluia, glória a Deus, mas olha como esse irmão adora, mas olha como essa irmã adora, aleluia, glória a Deus. Será que nós estamos vindo para o culto verdadeiramente com o nosso coração quebrantado? Aleluia, ou a gente tem vestido, aleluia, ali a nossa capa, aleluia, glória a Deus, e estamos ali, glória a Deus, aleluia, embalsamados, achando que somos algo, aleluia, e olhamos para o lado e vemos nosso irmão quebrantado, e vemos os nossos irmãos, aleluia, glória a Deus, se derramando, aleluia, e não temos coragem, aleluia, de nos derramar, porque achamos que nós somos super crentes, porque achamos, aleluia, glória a Deus, que nós não precisamos nos derramar diante do Senhor, aleluia, glória a Deus, mas nós sabemos, aleluia, que o Senhor, Ele procura tais que o adoram, em espírito e em verdade, o Senhor procura tais que o adoram. A palavra vai dizer, aleluia, glória a Deus, que o Senhor chega, aleluia, até, aleluia, uma samaritana, aleluia, glória a Deus, a qual, aleluia, vai lhe pedir água, aleluia, glória a Deus, e ali eles vão começar um diálogo, aleluia, glória a Deus, e o Senhor vai olhar para dentro daquela mulher, aleluia, e Ele vai ver, aleluia, glória a Deus, e vai dizer a ela tudo aquilo que ela precisava ouvir, aleluia, naquele momento, e os dois conversando, ela vai dizer assim, mas onde tem que adorar? Qual é o lugar que tem que adorar, aleluia? O Senhor vai dizer, aleluia, que não vai ter mais lugar onde adorar, aleluia, porque a hora vem, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Aonde, aleluia, nós devemos orar e se derramar, aleluia, diante do Senhor. A palavra vai dizer, entra no seu quarto, aleluia, e ora ao Pai em secreto,
aleluia, glória a Deus. Por muitas das vezes, aleluia, eu queria louvar, aleluia, bem alto, aleluia, porque a dor que estava em mim era grande, aleluia, glória a Deus. Mas eu tinha vergonha, aleluia, de me entregar totalmente diante do Senhor, de me derramar, porque a adoração é isso, irmãos. A adoração ela é forjada na dor, aleluia, e na graça, na gratidão, aleluia, para o Senhor. Quando, aleluia, nós adoramos o Senhor é verdade, como estamos passando por angústia, por sofrimento, aleluia, aí a gente verdadeiramente adora o Senhor, porque a gente quer algo. A gente necessita de algo, a gente clama, a gente busca, aleluia. Eu não sei o que essa mulher, aleluia, estava buscando ali no nosso Senhor, mas a palavra fala que ela não cessava de orar, aleluia, e de derramar o seu melhor, o seu unguento diante do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas de certo aquela mulher tinha dores, aleluia. E outra, aleluia, forma de adoração é a gratidão. Quando o Senhor nos concede vitória, aleluia, glória a Deus, e gratos estamos, aleluia, então adoramos. Ainda mais gratos, aleluia, diante do Senhor, aleluia. Então, irmãos, não temas, aleluia, glória a Deus, se o momento que você está passando é de dificuldade, aleluia. Somente chegue, aleluia, aos pés do Senhor, aleluia. Não se porte com fariseu, não, aleluia, que não tem parte, aleluia, contigo e com o Senhor e com a sua fé, aleluia, glória a Deus. Mas se derrame sim diante do Senhor, traga assim o seu melhor diante do Senhor, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, tem horas, aleluia, glória a Deus, em nossas vidas, aleluia, glória a Deus, que a gente passa por tantas dores que a gente nem se preocupa mais, aleluia, com quem está no nosso lado, aleluia, glória a Deus. E isso não tem que ser só nas nossas dores, mas tem que ser também, aleluia, a nossa melhor adoração quando estamos bem também, porque nós temos, aleluia, que ter essa consciência dentro de nós, que se nós vamos adorar o Senhor, aleluia, vamos adorar com o melhor, aleluia. Se eu vou louvar, aleluia, glória a Deus, eu tenho que louvar aquele louvor com mais intensidade e verdade possível, aleluia. Se eu vou ministrar a palavra, aleluia, glória a Deus, que seja a palavra dada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito, aleluia, glória a Deus, mas que venhamos ser gratos, aleluia. Não adianta, aleluia, dizer assim, aleluia, eu não estou sentindo, glória a Deus, aleluia, de adorar hoje, aleluia, glória a Deus. Essa semana mesmo pedindo a palavra do Senhor, aleluia, e eu tenho a mania de falar para o Espírito Santo de Deus, para Ele me conduzir na palavra, e Ele me mostrar a palavra, e ministrando essa palavra no meu coração. Só que dessa vez, irmãos, foi diferente, aleluia, porque eu buscava que o Senhor, o Espírito, vinha me ministrar, e o Espírito, Ele não vinha, aleluia, glória a Deus, e a palavra, aleluia, tinha a palavra, mas a revelação, aleluia, glória a Deus, o Senhor, aleluia, deixou para essa hora, aleluia, glória a Deus. E eu entendi, aleluia, glória a Deus, o que, irmãos? Que a palavra, ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo, aleluia. Não importa, aleluia, se eu estou sentindo, aleluia, ou se eu deixo de sentir, aleluia, glória a Deus. O que importa, aleluia, é eu pregar, é eu dizer o que está escrito, aleluia, na palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, se eu não estou sentindo, eu tenho certeza, aleluia, glória a Deus, que a partir do momento, aleluia, que eu começar a ministrar, que eu começar a louvar, que eu começar a orar, o Senhor se revelará, aleluia. Então, o Senhor, Ele se revela na caminhada, aleluia, glória a Deus. Pode ser, aleluia, glória a Deus, aleluia, que eu não estava entendendo, aleluia, mas eu estava acostumada, aleluia, glória a Deus, a querer que o Senhor venha fazer na hora que eu quero, aleluia, glória a Deus, e da maneira que eu quero. Mas quando o Senhor faz de uma maneira diferente, aleluia, Ele nos revela, nos explica, aleluia, glória a Deus, que não é da forma que eu quero, mas que Ele também, aleluia, não me deixará, aleluia, sem a palavra, que Ele não me deixará desamparado, aleluia, glória a Deus, porque, aleluia, glória a Deus, Ele nos ama, aleluia, Ele nos ama, aleluia, glória a Deus. Então eu entendi que mesmo que eu não esteja sentindo nada, aleluia, se eu ler as escrituras do Senhor, aleluia, porque a palavra, aleluia, por si só, ela produz vida, aleluia, glória a Deus. Então não sou eu que convenço, aleluia, é o Espírito Santo de Deus que convence, aleluia, a mim e a você, aleluia, do pecado, da justiça e do juízo, aleluia. E eu sou grata ao Senhor, porque, aleluia, glória a Deus, nós
Glória a Deus, aleluia. Para orar, aleluia. E quando no caminho ele chega, aleluia, ele se encontra um coxo. Aleluia, glória a Deus. E de posse, aleluia, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eles saíram não para operar milagres e maravilhas, aleluia. Eles saíram para adorar. E no caminho, aleluia, na caminhada, aleluia, apareceu a oportunidade, aleluia. E eles, aleluia, declararam sobre a vida daquele homem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, aleluia. Levanta e anda na vassoura e aleluia, glória a Deus, que é na caminhada que o Senhor vai se revelando, aleluia. Então eu não posso esperar, aleluia, sentir para começar a orar. Eu não posso, aleluia, começar, aleluia, a sentir, aleluia, para começar a ler, aleluia, as Santas Escrituras. Porque muitas das vezes é difícil, irmãos. Ah, eu não estou sentindo hoje de ler a palavra. Meu Deus. Aleluia. Ah, eu não estou sentindo hoje, aleluia, de orar. Aleluia, glória a Deus. Quem disse que a gente tem que sentir algo? Aleluia, glória a Deus. Quem disse? Aleluia. A palavra fala que nós temos, aleluia, que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto eu estiver achando, aleluia, eu tenho que sentir, eu não vou achar nada. Aonde eu acharei o Senhor, aleluia, se eu não estou buscando Ele? Aonde, aleluia, eu acharei o Senhor? Enquanto eu estiver, eu não estou sentindo. Aleluia, glória a Deus. Mas a partir do momento que eu começar a buscar Ele, aleluia, enquanto eu puder achar, eu vou me derramar, aleluia. Enquanto eu puder achar, eu vou clamar, eu vou orar, aleluia, glória a Deus. Porque Ele é o único suficiente Salvador das nossas vidas. E Ele sonda, aleluia, o nosso coração. Então, irmãos, não se preocupe, aleluia, glória a Deus, se a sua adoração está incomodando, aleluia, pessoas, homens e mulheres. Se preocupe naquilo que Deus está pensando sobre você, aleluia. Ele sondou, aleluia, Jesus sondou o coração dessa mulher. Jesus sondou o coração do fariseu, aleluia. E aquela mulher, ela alcançou graça perante ele, aleluia, glória a Deus. E aquele fariseu, aleluia, foi repreendido, aleluia, glória a Deus, para que ele se tornasse pessoa melhor, aleluia, glória a Deus. Não sabemos se ele se tornou, aleluia, mas nós sabemos uma coisa, que a palavra foi pregada, aleluia, glória a Deus, que ele teve a oportunidade de arrependimento, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, não importa, aleluia, glória a Deus, se deram crédito, aleluia, a sua pregação ou se não deram. O que importa é que você foi instrumento de Deus para alguém. O que importa, aleluia, glória a Deus, é que o Senhor te usou, aleluia, de forma grande, de forma, aleluia, glória a Deus, na sua simplicidade, na sua humildade, porque nós não precisamos, aleluia, ser eloquentes, falar, aleluia, de forma difícil, não. Nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos exercer o dom, aleluia, do Senhor em nossas vidas, como Ele nos entregou. Aleluia, glória a Deus. Por muitas das vezes as pessoas podem falar: ah, mas irmão, você é exagerada. Você, para que cantar tão alto? Para que gritar tão alto? Aleluia, glória a Deus. Mas eu sei da minha dor, aleluia. E os irmãos sabem, aleluia, das dores dos irmãos, aleluia, glória a Deus. E por muitas das vezes a gente chega no culto e nós não queremos, aleluia, chorar, né? Se derramar diante do Senhor com vergonha, aleluia, do que o outro vai pensar, aleluia. O que o irmão vai pensar? Ah, vai achar que eu estou passando dificuldade. Ah, vai me perguntar no final do culto. Mas, irmãos, o que importa, aleluia? Se o Senhor ouvir dos altos céus, se o anjo do Senhor recolher as suas lágrimas, aleluia. Porque o choro, ele dura uma noite, aleluia. Mas a alegria, aleluia, ela vai amanhecer. Então, se hoje eu clamo, se hoje eu adoro, aleluia, se hoje eu me entrego, aleluia, eu me derramo diante do Senhor como essa mulher, aleluia, porque diante daquela casa estavam homens, aleluia, glória a Deus, de grande escalão, homens, aleluia, glória a Deus, que tinham, aleluia, uma patente elevada, aleluia, mas ela não quer saber, aleluia, se aqueles homens, aleluia, têm fama, se aqueles homens, aleluia, glória a Deus,
E o Senhor verdadeiramente, Ele olha para ela. Aleluia. Glória a Deus. E Ele vai dizer: perdoados estão os seus muitos pecados. Aleluia, glória a Deus. Você vê o Senhor liberando essa palavra, aleluia, de libertação para aquela mulher. Vai, não peques mais. Aleluia, glória a Deus. Ele vai dizer, aleluia. Mas nós vemos, irmãos, que todos aqueles que têm necessidade vai até o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos ela padecia daquela enfermidade. E o que ela fez? Ela foi ter com Jesus, aleluia, não importando a multidão, não importando a dificuldade, aleluia. Ela queria ter um encontro com o Senhor, ela queria ser curada, aleluia. Então ela rompe, aleluia, aquela multidão. E ela toca, aleluia, na orla, aleluia, do mestre, aleluia. E dele é liberada a virtude, aleluia, glória a Deus. E na mesma hora ela é curada, aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, o que me deixa nessa palavra assim, mais, aleluia, contente, aleluia, é que ela não foi só curada, aleluia, o físico, aleluia. Porque o Senhor, aleluia, Ele libera uma palavra, aleluia, sobre a vida dela. Mulher, aleluia, tua fé te salvou, aleluia. Não peques mais, aleluia. E a partir daquele momento, a alma dela é liberta. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, Ele não só liberta, aleluia, o nosso corpo físico, mas Ele liberta também a nossa alma, o nosso espírito. Aleluia, glória a Deus. E nós encontramos paz. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo, meus irmãos, que essa mulher, aleluia, alcançou graça perante o Senhor, aleluia, e paz. Aleluia. Coisa, aleluia, que aquele fariseu não alcançou naquele dia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque estava com o seu coração endurecido, aleluia. Mas a palavra diz que o Senhor veio para trazer os pecadores ao arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Há sim uma grande obra a ser feita, aleluia, glória a Deus. E o Senhor, aleluia, tem chamado, tem capacitado homens e mulheres, crianças e jovens também. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra vai dizer que nos últimos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. O Senhor está dizendo, aleluia, glória a Deus, que Ele tem derramado do Espírito dele sobre nós. Que há sobre nós uma porção, aleluia, separada por Ele para cada um de nós. Tem uma medida. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vamos parar, aleluia, glória a Deus, de nos acovardar. Vamos parar, aleluia, glória a Deus, de deixar de adorar. Aleluia. Vamos adorar sim em tempo e fora de tempo. Vamos nos derramar sim em tempo e fora de tempo. Vamos trazer sim o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, aleluia, diante do Senhor. Porque eu adoro o Senhor também, aleluia, quando eu limpo a igreja. Eu adoro o Senhor também, aleluia, quando eu entrego o meu melhor, aleluia, orando, intercedendo pelo meu próximo. Aleluia, glória a Deus. Eu adoro o Senhor quando eu estou louvando, aleluia. Eu adoro o Senhor, aleluia, quando eu estou contando um testemunho. Eu adoro o Senhor quando há verdade no meu coração e eu me derramo diante do Pai. Então a adoração fiel, sincera e verdadeira não é só no louvor, aleluia, mas é em todo o tempo, aleluia, que eu estou fazendo algo para o Senhor, que eu me disponho a fazer algo para o Senhor em verdade e em espírito. Aleluia. Quando eu coloco um propósito, irmãos, quando você coloca um propósito, aleluia, no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Olha, eu vou adorar o Senhor, porque Ele é, aleluia, glória a Deus. Irmãos, uma certa vez, aleluia, glória a Deus, 4 anos atrás, aleluia, glória a Deus, minha mãe, ela sofreu um AVC e ela foi internada. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, ela ficou 30 dias internada, irmãos. E o Senhor recolheu, aleluia, glória a Deus. Mas para nós, filhos, foi um grande sofrimento. Durante esse período de 30 dias que minha mãe ficou internada, aleluia, glória a Deus, foram os piores dias da minha vida, aleluia, da vida das minhas irmãs. Mas, irmãos, foi o período que eu mais me derramei diante do Senhor, que eu mais me entreguei, irmãos, que eu mais orei, que eu mais jejuei, que eu mais clamei, porque nós queríamos um milagre, aleluia, glória a Deus. E o Senhor está dizendo, aleluia, glória a Deus, que Ele era o milagre que nós precisamos.
Aleluia, glória a Deus. E nesse período, aleluia, que nós passamos, tinha 3 dias de festividade na nossa igreja. Aleluia, glória a Deus. E por mais que estava muito difícil suportar, quando nós estávamos diante do Senhor, melhorava. Aleluia, tudo melhora quando nós estamos na presença do Altíssimo. Irmãos, o médico dizendo que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. E nós estávamos lá, aleluia, glória a Deus, no culto, adorando ao Senhor, agradecendo a Ele pela sua infinita misericórdia. Irmãos, eu nunca fui tão renovada, aleluia. Fui batizada, aleluia, ali com o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nos momentos de mais dores, de mais aflição, agora a gente se entrega, aleluia, é que o Senhor ele vê a verdade em nós. Porque tem hora que não tem como, aleluia, a gente usar a máscara, a gente tem que tirar. Chega uma hora, aleluia, que o nosso rosto está escancarado diante do Senhor, aleluia, glória a Deus. E é nessa hora que Ele começa a mover, aleluia, os céus da nossa favor. Quando você se dispõe a se entregar, aleluia, a se mostrar para Ele sem capa, sem máscara, sem nada, aleluia, é revelar a Ele, aleluia, Senhor, verdadeiramente eu estou assim. Verdadeiramente, Senhor, eu sou assim. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, aleluia, Ele vai se agradar. Aleluia, glória a Deus. Ele vai te ajudar na sua dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Mas, glória a Deus, aleluia, temos que adorar em espírito e em verdade. Aleluia. E o Senhor quer um coração quebrantado. O Senhor não quer, aleluia, que a gente faça sacrifício de tolo. Aleluia, glória a Deus, fazendo grandes coisas. Não. O Senhor quer o simples, que é a sua adoração fiel, sincera e verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Diante dele. Porque Ele é digno, irmãos, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, até que o Senhor falou no meu coração, glória a Deus, aleluia, a respeito dessa palavra, glória a Deus, aleluia. Gostaria de deixar um louvor para a igreja. Glória a Deus, aleluia, da igreja, aleluia. Se colocasse no pé, louvasse juntamente comigo. Porque eu creio, aleluia, que a palavra do Senhor, ela produz em nós frutos dignos de arrependimento. Aleluia, aleluia, glória a Deus.